tarde e boa noite, amigos de todo o Brasil e de todos os países de língua portuguesa que têm acessado os nossos vídeos e visto e comentado. Muito obrigado de verdade pela energia e pelos comentários de vocês. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema interessante e talvez um pouco complexo. Quem sabe algumas pessoas tenham dificuldades para compreender o nível de energia que serão trabalhadas no nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é idolatria, espelhismo, temor e energia astral. Justamente para que as pessoas compreendam como elas, enquanto pensam ser cidadãs, acabam alimentando todas as engrenagens daquilo que as oprime e que as escraviza. Então, começando para falar um pouco desse tema, vamos falar sobre idolatria, né? Que é algo que a humanidade inteira vem praticando há mais ou menos 6, 8 mil anos. Esse tema da idolatria começou a ser gravado nas nossas células, de maneira que a cada nova encarnação nós por vezes acabamos caindo outra vez nessa armadilha, seja através de livros sagrados, seja através de religiões ou seres que são adorados e idolatrados. E claro, esses estratagemas de adoração utilizados pelas nossas elites, eles têm que ser reciclados, eles têm que ser mudados ao longo do tempo. Então, qual seria o sistema de idolatria que a gente tem hoje? Eu diria que é a mídia, né? Que está dividida em 3 setores principais, que seria a política, o esporte e o entretenimento. As pessoas que sabem de política, as pessoas que se interam, que leem jornal, as pessoas que acompanham o esporte, a vida dos ídolos, a vida dos jogadores que têm salários astronômicos e blá blá blá, e as pessoas que se interam do entretenimento que passou na TV pela noite, ou quem foi entrevistado no Jô, entre outras coisas. Meus irmãos foram entrevistados no Jô, eles acham isso massa. Mas enfim, através da política, do esporte e do entretenimento, o povo brasileiro principalmente, que é a quem eu me dirijo mais diretamente, vive dentro de um sistema de idolatria que ele ignora completamente. Ao invés de adorar deuses e estátuas de pedra-sabão, como acontecia na Grécia Antiga, e isso criava uma conexão com a energia de Hermes, a energia de Atena, a energia do que seja, enfim, o deus que seja. Eu ia dizer Osíris, mas Osíris é Egito. Mas enfim, é a mesma coisa. Hoje está plasmada essa energia de adoração, essa energia de idolatria, hoje está plasmada na mídia, né, através da religião, através do esporte. E eu quis fazer esse vídeo também por quê? Porque essa semana teve uma discussão no Brasil entre um jornalista e um pastor evangélico, que são 2 figuras que, se a gente analisar, fica claro como a Matrix trabalha com marionetes para que as pessoas realmente se sintam cidadãs, quando na verdade elas não passam de telespectadoras, elas não passam de macacas de auditório, como dizia a minha avó. Mas enfim, talvez o maior e mais bem-sucedido sistema de idolatria que a gente tem no nosso planeta seja esse personagem histórico, vou até tomar água um segundo, seja esse personagem histórico chamado Jesus. Jesus Cristo é um personagem histórico que com muita facilidade as pessoas acreditam e começam a obrar em nome dele. Por que isso acontece? Justamente porque o sistema de idolatria é o que permite que as consciências evoluam através de um sistema que recicla a alma delas.
De maneira que nós sabemos que quem conhece a história de Jesus, inclusive a história pública, né, a Bíblia, sabe que através dos exemplos dele, sabe que através das metáforas dele, existe realmente um caminho de regeneração para a raça humana desde a perspectiva moral, justamente porque essa, através de quedas dimensionais, entre outras formas de câmbio de vibração, realizou um processo de degeneração fortíssimo. E futuramente a gente vai falar sobre isso, a respeito de reptilianos, de greys, entre outras formas de humanoides, que são linhas temporais da realidade humana que se desenvolveram mais através de energias instintivas do que emocionais e mentais, mas enfim, falando da idolatria de Jesus. Um personagem que realmente ativa implantes dentro das pessoas, de forma que toda a culpa, todo o medo, toda a adoração é ativada, digamos assim, sai do inconsciente, sai da memória celular e vem para o intelecto. E isso faz com que as pessoas comecem a obrar, a realizar, né, o trabalho dos pastores qual é? Conduzir o rebanho. A questão é que o rebanho não evolui. Quem evolui são os indivíduos. E por vezes quem está por detrás dos pastores, da mesma maneira que quem está por detrás da mídia, são forças obscuras, são forças de outras densidades, entende? Falando mais de uma perspectiva do controle planetário. Então, de repente, a gente conhece a índole desse pastor, sabe que ele é uma pessoa mau caráter, sabe que ele é uma pessoa que busca o dinheiro através da fé das pessoas. Aí, de repente, vem um jornalista que trabalha numa rede sionista, entende? Ele não fala daquele jeito do patrão dele, da ligação que o patrão dele tem com o sionista, justamente porque ele perde o emprego. Então, é complicado, porque é muito fácil para um camarada desse, que também é ídolo, que também faz parte do sistema de adoração do Brasil, porque todos os jornalistas da grande mídia têm salários astronômicos justamente para que aquele bando de universitário burro que está fazendo a faculdade de jornalismo acredite que vai estar ali, entende? É um sistema de adoração. Então, esse cara, ao invés de honrar o lugar dele no sistema de adoração, manda o maluco procurar uma rola, entende? Que é provavelmente o que ele faria. E aí as pessoas ficam fazendo piadinha sobre isso, fotinho no Photoshop, 1.500 memes, e onde é que está a cidadania em tudo isso? Onde é que está a participação ativa da sociedade civil no governo da cidade, no governo do estado, no governo do país, como acontece na Suíça, como acontece na Suécia, como acontece na Noruega, como acontece em uma série de lugares onde as pessoas percebem que por detrás dos governos oficiais existe um sistema de controle, existe um sistema de interesse, onde se infiltram energias que nós poderíamos chamar no ocultismo de Leviatã, entre outras coisas, entende? Então é simplesmente ridículo, eles apenas elegem as marionetes da semana para fazer o Diz Que Me Disse, para que vocês fiquem nessa egrégora de merda a semana inteira, rindo de piadas patéticas a respeito de rola, a respeito de pinto, a respeito de coisas que mantêm vocês completamente presos nos chakras instintivos. Então não tem emoção, não tem intelecto, não tem mente, não tem conexão cósmica. É só lixo, é só energia de baixa frequência. E Jesus, independente de... Ou seja, não se pode provar que Jesus existiu ou não, mas, como eu sempre falo, existe o efeito Jesus, né? Está aí o próprio Malafaia para mostrar como uma pessoa com o dom da palavra e conhecimento bíblico pode arrastar multidões, e isso acontece justamente por causa da reciclagem de almas e por causa dos implantes que são ativados à medida em que a pessoa entra em contato com essas pequenas histórias. Então, dessa forma, as pessoas não têm um sistema de idolatria e não conseguem sair do Homo erectus para o Homo sapiens. Bom, dessa maneira, o tipo de energia que acaba sendo gerada, o tipo de energia que acaba sendo alimentada nas egrégoras 4D, digamos, nos primeiros andares, na parte mais grosseira do que seria a realidade 4D, é justamente o alimento preferido deste tipo de ser que a conspiranoia chama reptilianos, entende? E que realmente
existem, a gente vai falar sobre isso futuramente, mas é muito mais importante entender você, entender a sua própria história, entender o que acontece com a sua própria alma, do que ir buscar informações ufológicas com razões meramente curiosas, entende? Porque por detrás de toda ufologia e religião, nós temos relações kármicas profundas como indivíduos. Então é muito mais importante do que ficar como macaca de auditório de dois palhaços, é vocês perceberem aonde está o corpo astral de vocês, aonde está o corpo etérico de vocês. Porque as pessoas que ficam alimentando esse tipo de coisa, seja do Malafaia, seja de quem seja, elas estão na Idade Média. Isso está claro. A guerra que existe na política brasileira, a guerra que existe, é uma guerra mental entre a Idade Média e o conservadorismo, e a mentalidade progressista, e a mentalidade socialista, e a mentalidade anarquista, obreira, trabalhadora. Qual é o problema? Logo, através do sistema de idolatria, as pessoas, obviamente, criam o quê? Criam frustração. Porque você jamais vai ser feliz vendo o Messi ser milionário e você sem dinheiro para limpar seus dentes. Aliás, estou precisando de dentista. Mas, enfim, isso gera espelhismo, que é o próximo tema que a gente vai falar. O que é o espelhismo? O espelhismo é ver-se no outro, projetar-se no outro. E qual é a energia que projeta isso? Que melhor alimenta isso? É a inveja. Então, se você vê hoje, os pobres do mundo ficam reproduzindo o comportamento e a atitude dos cantores de rap, dos jogadores de futebol, de maneira que eles não percebem, de forma clara, o grande vazio e a grande manipulação que existe por detrás de tudo isso. Porque a grande realidade desse planeta é uma tremenda guerra, representada por diferentes famílias nas nossas elites, que disputam a posse das nossas almas. Porque as nossas almas servem de bateria, da mesma forma que o gado e a galinha servem de alimento para a raça humana nessa frequência de realidade. Então vocês têm que ficar muito espertos onde está o corpo mental de vocês, em que tipo de realidade vocês realmente habitam em níveis mentais, independente do que vocês podem fazer socialmente ou financeiramente. Às vezes é uma bênção estar limitado de várias formas, justamente para que você possa abrir a sua percepção para outros setores da realidade que realmente não condizem com você mesmo. Isso é o espelhismo. O espelhismo é a energia da frustração compensada com alguém que faz aquilo que eu gostaria de fazer. E nesse aspecto a televisão é um aparelho muito interessante, porque ela funciona exatamente da mesma maneira que o espelho negro no satanismo. O espelho negro é usado no satanismo justamente para que aquilo que é considerado entidade negativa se manifeste no rosto do discípulo ou adorador, etc. O mesmo está acontecendo com a televisão e com todas as famílias que mantêm esse aparelho televisor ligado, independente de estarem assistindo ou não. E se você mesmo mantém desligado, mas tem ele está gerando o raios gama, que é a energia lixo cósmica, em todos os níveis. Então, se você olha os pobres do nosso país, se você olha a classe média do nosso país, eles não têm a menor ideia do que é ser um país, eles não têm a menor ideia do que é ser cidadão. Por quê? Porque eles estão há 30 anos justamente tentando reproduzir na própria vida aquele formato de felicidade que eles aprenderam dentro do espelho satânico, da janela eletrônica, da televisão. Entende? É por isso que o Edir Macedo, comprando a Rede Record, simplesmente clonou a programação da Rede Globo, que era a programação que já mantinha as pessoas naquele padrão lixo de vibração. E você vê que mesmo com todos os escândalos, mesmo com ficando claro a posição partidária e ditadora da mídia em países subdesenvolvidos, mas principalmente o Brasil, fica claro como a ignorância e a manipulação das pessoas ainda faz com que elas comprem a notícia ou a informação, entre aspas, desse tipo de veículo sujo, entende? Que no final das contas é muito mais sujo do que o governo corrupto que eles pretendem derrubar. Então, assim, é o sujo falando do mal lavado, justamente para que vocês não se dêem conta do papel de vocês nisso tudo. Porque vocês são a carne de canhão deles. Se vocês simplesmente não comprassem o jornal, não comprassem o produto, não alimentassem a publicidade, não participassem dessa sociedade e encarassem o que vem pela frente quando você abrir mão de tudo isso.
É aí que você encontra o seu eu superior, os seus guias e amparadores extrafísicos, seja sofrendo, seja encontrando dinheiro no chão, como pode passar muitas vezes, e comigo, na minha fase mendigo, aconteceu algumas vezes, e você percebe uma entidade astral por detrás desse tipo de sorte, por detrás desse tipo de, eu costumo falar, regalo, God's gift, regalo dos deuses, entende? É aquele consolo que te faz dar um passo mais para frente, né? Segue adiante. Mas enfim, tanto a idolatria como o espelhismo, que é essa necessidade de projetar-se no outro sem ser feliz realmente, são alimentados por dois tipos de energias, que é o temor e a dúvida. Através do temor e da dúvida, as pessoas sustentam a pirâmide, entende? Justamente porque quem está ali no ponto médio dela olha para baixo e fala, caralho, tá todo mundo fodido, eu fico aqui, e desejando subir lá em cima, pensando que não existe outra realidade além da pirâmide. E quem está lá em cima é muito pouco, controla tudo, e quem está lá embaixo, na verdade, tá fazendo uma puta festa, independente da própria miséria, entende? É curioso porque veio na minha mente agora aquela imagem de Moisés quando ele volta da montanha, e todo mundo está adorando o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas, etc. E isso está há 2000 anos acontecendo, as pessoas continuam aqui, eu nem sei se essa história aconteceu mesmo, mas enfim, é um bom exemplo para ilustrar o que as pessoas estão fazendo. E é claro que vem um idiota como um pastor ou qualquer outra forma de ser que jogue com as energias e faça magia desde uma perspectiva coletiva e manipula as pessoas. A questão é quem tem cérebro fica falando sobre isso, fica comentando sobre isso. Né? Por quê? Porque está cheio de temor. O temor faz com que as pessoas aceitem que canalhas estejam soltas. Entende? E é complicado, porque numa ditadura essas pessoas jamais se manifestariam dessa forma. Então, é parte do jogo da liberdade aceitar que estúpidos logrem êxito. A questão é até onde você permite que isso se infiltre no seu sistema de chakras, nos seus rins, nos seus fígados, entende? Porque se você olha os velhos da classe C e B brasileiros, eles têm a psicomorfologia de quem passou o tempo inteiro entre a TV e a fábrica e a TV, e entre uma coisa e outra fez filho. Por quê? Porque não teve interesse por si mesmo. Quem não tem interesse por si mesmo não vai querer ler livro, não vai querer ler por si mesmo desde uma perspectiva íntegra. Essas pessoas têm interesse por si mesmo desde uma perspectiva instintiva. Por isso elas caem na armadilha de pensar que basta ter dinheiro para ser feliz. Na verdade não. Você tem que ter conhecimento, e conhecimento de você mesmo. Eu também duvidava de que a meditação pudesse chegar em certos níveis de conhecimento que te conecta com autopistas de conhecimento cósmico. Mas isso tudo é verdade. Se as pessoas ficassem paradas e não alimentassem a Matrix, elas iam entrar em contato com níveis de conhecimento muito profundos. A questão é que cada um está num nível de aceleração, cada um está num nível de reciclagem da própria alma. Então, claro que talvez até chegar num nível como esse isso gerasse ou gere certos colapsos. Mas a esperança é a última que morre. Mas enfim, através do temor, nós inundamos toda a energia astral que existe e que contém todos os nossos corpos energéticos, etc. e tal. E o temor é uma energia que bloqueia a manifestação desses corpos, entende? Que trabalham com energia positiva, com energia lumínica, com energia criativa. Eles usam energia negativa apenas para equilibrar-se, entende? Mas eles não... o tipo de temor que a gente gera em 3D bloqueia os nossos corpos em 4D. De maneira que os nossos governos e as nossas elites logram aquilo que nós chamamos controle social. Então o medo é a energia principal, o medo e a dúvida no sentido de obrigação, seja o patriotismo, o voto obrigatório, os impostos pagam em dia, entende? Então as pessoas estão programadas para não bagunçar o sistema, elas estão programadas para ficar naquele tijolinho da pirâmide que quem está lá em cima disse, fica aí. Quando você começa a perceber que você não precisa ficar ali, você pode subir e descer, você pode sair fora, tudo isso começa a tremer, pelo menos para você mesmo, entende? Quando você perde o medo, principalmente o medo do ridículo, o medo do que as pessoas vão dizer, você está muito mais apto a ser feliz, entende?
E quando você perde a necessidade de participar de certas piadas, de participar de certos comentários, de dar a sua opinião a respeito de certas coisas, quando na verdade a opinião não vale pra bosta nenhuma. As pessoas no Brasil, elas praticam opino-idolatria, só falam em terceira pessoa. Por quê? Porque ninguém tem conhecimento, ninguém chama no peito e quer ser responsável. E quem fez isso é crucificado até hoje. Bom, eu não quero entrar no tema político justamente porque existe uma classe de pessoas na classe média brasileira que escrevem ofendendo quando você se posiciona politicamente, de forma que eu prefiro me abster e seguir com os ensinamentos que eu tenho para seguir. Mas enfim, através do controle social, nós ficamos presos a determinadas egrégoras de crença e que são alimentadas por energias de medo e culpa, que permitem um sistema piramidal funcionar com perfeição, onde 1% da população controla 99% do gado humano. Mas nós podemos, através do conhecimento, transformar isso numa esfera, tá? Isso é uma possibilidade. O sistema, antes do sistema quântico, era assim que nós éramos. Como sistema de colmeia, nesse aspecto, todo o conhecimento fica polarizado no centro, e quem quer conhecimento se aproxima, entende? Quem não quer vai para a periferia. Ou existe outra possibilidade, que é simplesmente virar essa pirâmide de forma a fazer com que os seres que estiveram ali na ponta agora tenham que sustentar elas e serem babás da humanidade, entende? E eles têm todo o interesse em fazer isso, porque é justamente uma forma de manter eles manter a humanidade dentro do cercado deles. Então, as pessoas não têm esse conceito do faça você mesmo, entende? Elas simplesmente querem ajudas e elas não estão dispostas a intercambiar, a pagar nada por isso. Então, a mentalidade da pobreza é muito mais séria do que a miséria em si. Porque quando você materializa a miséria em volta de você, a consciência desperta e você está a um passo de sair daquela merda. Entende? É totalmente diferente de ser pobre ou estar emergente sem o menor conhecimento de si mesmo. Então, há males que vêm para bem. Dessa maneira, vocês podem conhecer um pouco o trabalho das hierarquias que comandam o nosso planeta, porque bem e mal é uma leitura que nós temos desde a perspectiva de quem está aqui abaixo dessa pirâmide. Quando você vai subindo por essa pirâmide, você entende que essas energias têm que ser equilibradas. E isso começa dentro dos próprios seres. De forma que existe uma dicotomia muito interessante a respeito do tema Jesus com as drogas. Que são coisas que, assim, ou seja, o mercado das drogas é o que mais dá lucro, independente de ser legal ou ilegal, comprovando que a humanidade vive em um grande estado de hipocrisia, onde eles consomem coisas proibidas e correm o risco de ser presos por isso, simplesmente por não ter coragem de admitir suas verdadeiras formas de vida, entende? Justamente porque elas pretendem servir uma mentalidade corporativa, uma mentalidade classicista, uma mentalidade que são as diferentes formas de mentalidade através das quais reciclam nossas almas, entende? Então, quando um sujeito que fuma maconha ou usa cocaína abre mão de exigir o direito que ele tem de fazer isso sem ser ameaçado por um PM analfabeto, ou seja lá quem for, e aceita alimentar esse tipo de hipocrisia, ele vai gerar governantes, ele vai gerar ídolos, ele vai gerar estrelas midiáticas justamente dessa qualidade, entende? Um manipula com a fé, o outro manda o outro chupar rola, e todo mundo fica nessa energia de merda. Ninguém é cidadão, ninguém é homem, ninguém é humano, entende? Fica todo mundo num estado de vibração rastejante. E quem são os seres rastejantes que estão por detrás do governo do nosso planeta, não é verdade? Então é muito importante que antes de vocês saírem por aí apontando dedos, seja lá quem for, principalmente as figuras de marionetes midiáticas públicas, vocês se lembrem que todo mundo tenho 3 dedos apontados para mim quando aponto um dedo para os outros, entende? E se eu sou um médico animósico, se eu sou um conector atemporal, entre outros títulos que orgulhosamente me concederam,
é porque sou capaz de perceber todas essas energias negativas que vocês pensam estar livres em mim. Então assim, eu sei o quanto eu sou mentiroso, eu sei o quanto eu sou egoísta, eu sei o quanto eu sou filha da puta, eu sei o quanto eu sou invejoso. Eu tive que descobrir tudo isso antes de poder tratar a inveja dos outros, antes de poder fazer eles compreenderem que energia, tanto negativa quanto positiva, é combustível e alimento. E nessa configuração de realidade, o ideal é que você tenha ali 50% de energia positiva, 60%, 45%, equilibrada com 35%, 50% de energia negativa. Porém, a sociedade midiática, a sociedade matrixiana, nos convenceu de que ser feliz é ser 100% positivo e 0% negativo. Isso cria seres tão enfermos quanto ser 100% negativo. Por quê? Porque as pessoas se transformam em mentirosas, justamente para esconder aquilo que a mentalidade monarca, a mentalidade jesuíta, a mentalidade cortesana exige que elas escondam para serem aceitas e parte do rebanho de adoração. Se nós estivéssemos preocupados há 25 anos atrás em realmente ter construído um país, como as pessoas que estão no governo hoje de alguma forma se preocuparam, ninguém está falando que elas são perfeitas, talvez essas pessoas que hoje idolatram e ensinam seus filhos a imitar pastor, tivessem lido outros livros que não fossem só a Bíblia, entende? Porque a Bíblia é uma faca de dois gumes, o cristianismo é uma faca de dois gumes, toda religião é uma faca de dois legumes. Por quê? Porque não é maior que a verdade. E é interessante porque se você estuda a história dos templários, no processo iniciático evolutivo deles, chega um momento em que eles têm que cuspir na cruz. Justamente porque eles entendem todo o processo que é o alimento reptiliano por detrás dos evangelhos, por detrás do cristianismo, por detrás do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, e você? Onde é que você fica nessa história, queridão? É isso, gente. Eu queria fazer esses comentários, falar sobre esse momento de sombras e trevas que o Brasil está vivendo. Uma coisa que é interessante vocês compreenderem é que a nível 4D, as forças sombrias e lumínicas que aí estão são as mesmas que disputaram as batalhas tanto religiosas aqui na Europa como políticas, entende? Por quê? Porque esses seres são seres de níveis quadridimensionais que têm uma missão de fazer com que determinado coletivo evolua, e guerra é um sistema evolutivo que realmente faz com que as pessoas evoluam, mas o problema é que gera muito trauma, gera muito prejuízo. Então hoje o nosso planeta está passando por um processo em que essas forças são como pedras num lago, entende? Elas fazem alguma vibração, mas no final das contas o lago engole a pedra e segue na sua soberania meditativa, sublime. E é isso que vocês têm que incorporar, é isso que vocês têm que chamar de volta. Esse ser sublime que vocês são e que não depende de um sistema financeiro, de um sistema materialista, de um sistema científico, de um sistema burocrático. Perder o medo. Por quê? Porque o temor é energia do controle social. Então, se você está revoltado com a política, se você está revoltado com o Malafaia, ou se você é fã do Boechat, lembre-se que ambos, seja o seguidor do Malafaia, seja o fã do Boechat, ambos são dois idólatras. E todo idólatra é um babaca. Todo idólatra é uma pessoa que caminha no colo do seu Deus. E quem caminha no braço dos outros não tem moral para falar de quem caminha com as próprias pernas, por mais imperfeitos que sejam. Nós não temos que colecionar ou buscar medalhas e troféus, mas sim ser consciente de cada uma das cicatrizes e lembranças que o campo de batalha deixou em nós. Perdão se hoje eu estou um pouco poético, realmente às vezes fico assim mais alegre. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, amigos.